Livro 2, capítulo 4. O penitente perfeito. Então, estamos diante de uma alternativa amedrontadora. Esse homem sobre o qual estamos falando ou era e é precisamente o que ele disse que era. Ou então era um lunático ou coisa pior. Agora, me parece óbvio que ele não era nem um lunático nem um fanático. E, consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou impossível que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em um mundo ocupado pelo inimigo uma forma humana. E agora, qual foi o propósito de tudo isso? O que ele veio fazer? Bem, veio ensinar, é claro, mas assim que você se puser a ler o Novo Testamento ou qualquer outro escrito cristão, descobrirá que eles estão constantemente falando de algo bem diferente, de sua morte e ressurreição. É óbvio que os cristãos acreditam que o ponto central da história esteja aqui. Eles pensam que a coisa mais importante que ele veio fazer na terra foi sofrer e ser morto. Ora, antes de me tornar cristão, tinha a impressão de que a primeira coisa em que os cristãos tinham de acreditar era uma teoria particular sobre qual era o sentido dessa morte. De acordo com essa teoria, Deus queria punir os homens por terem desertado e se juntado ao grande rebelde, mas Cristo se voluntariou para ser punido no lugar deles, e assim, Deus permitiu que escapássemos da punição. Hoje admito que nem mesmo essa teoria me parece assim tão imoral e tola quanto costumava parecer. Mas não é esse o ponto que quero destacar. O que eu reconheci mais tarde foi que o cristianismo não equivalia a essa teoria nem a outra qualquer. A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Teorias sobre como isso foi feito são outra história. Diversas teorias já foram formuladas sobre como isso funciona, mas se há algo com que todos os cristãos concordam é que funcionou. Vou contar a vocês como penso que funciona. Toda pessoa sensata sabe que se você está cansado e com fome, uma boa refeição vai lhe fazer bem. Mas a teoria moderna da nutrição, toda voltada para vitaminas e proteínas, diz outra coisa. As pessoas jantavam e se sentiam muito bem antes de qualquer pessoa ter ouvido falar da teoria das vitaminas. Então, se essa teoria for abandonada algum dia, elas vão continuar jantando da mesma forma. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre a importância dessas teorias. Minha própria igreja, a Igreja Anglicana, não estabelece nenhuma delas como a correta. A Igreja Católica vai um pouco além. Creio, porém, que todos eles vão concordar. A coisa em si é infinitamente mais importante do que quaisquer explanações produzidas pelos teólogos. Creio que eles provavelmente admitiriam que nenhuma explicação jamais se adequará suficientemente à realidade. Mas como eu disse no prefácio deste livro, não passo de um leigo e nesse ponto estamos entrando em águas profundas. Só o que posso compartilhar com você, se é que vale alguma coisa, é a minha visão pessoal da questão. A meu ver, você não é convidado a aceitar as próprias teorias em si. Muitos de vocês, sem dúvida, leram as obras de Dean ou Eddington. O que estes autores fazem quando querem explicar o átomo ou algo desse tipo é oferecer uma descrição a partir da qual você pode traçar uma imagem mental. Mas em seguida, eles o advertem que essa imagem não constitui exatamente o cerne daquilo em que os cientistas acreditam. Eles acreditam mesmo numa fórmula matemática. As imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula. Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Todas elas pretendem ajudar, e se não ajudarem, você pode abandoná-las.
A realidade em si não pode ser retratada em imagens, ela só pode ser expressa em termos matemáticos. Estamos diante de uma situação parecida aqui. Cremos que a morte de Cristo é precisamente aquele ponto da história no qual algo absolutamente inimaginável, vindo de fora, se mostrou em nosso próprio mundo. E se não conseguirmos expressar em imagens nem mesmo os átomos dos quais o nosso mundo é contido, não dá para esperar que estejamos em condições de retratar este evento sublime. De fato, se acreditássemos que podemos compreendê-lo completamente, esse fato preciso se mostraria diferente do que professava ser. O inconcebível, o não criado, algo que está além da natureza e que cai nela como um raio. Você poderia perguntar de que isso adianta se não podemos compreendê-lo, mas a resposta a isso é fácil. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento a nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Ouvimos que Cristo morreu por nós e que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É nisso que se deve acreditar. Quaisquer teorias que construímos sobre como a morte de Cristo fez isso, aos meus olhos são francamente dispensáveis, visto que não passam de esquemas ou diagramas que devem ser descartados sem que deixarem de nos ajudar. E mesmo que nos ajudem de alguma maneira, não devem ser confundidos com a realidade em si. De qualquer forma, algumas teorias merecem um exame mais criterioso. A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar é a que eu mencionei anteriormente, aquela que diz que nós fomos eximidos do castigo porque Cristo se voluntariou para assumir a punição em nosso lugar. Ora, se a examinarmos mais de perto, essa parece uma teoria muito tola. Se Deus estava preparado para nos eximir, por que simplesmente não o fez? E que sentido poderia haver em punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas? Se considerarmos a punição no sentido jurídico e policial, até onde posso enxergar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tem algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não dispõe de recurso nenhum. Ou, se entendermos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no mais geral, de assumir a culpa e pagar a conta. Então, claro, todos sabem por experiência comum que quando uma pessoa cai num buraco, a responsabilidade de tirá-la de lá geralmente é assumida por algum bom amigo. Agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas, baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início, do primeiro degrau. Eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas há de se convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa. Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidos por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Lembre-se de que arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação,
E uma espécie de morte não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual Ele poderia eximi-lo se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você está lhe pedindo para voltar sem de fato voltar. E isso é impossível. Muito bem, então temos de nos arrepender, não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude. Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim, mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa? Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes da sua razão, e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós, e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura na mão dela para ela formar as letras. Isto é, ela forma as letras porque você as está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina. E segura na nossa mão enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz: entregar-se, sofrer, submeter-se, morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo, de modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus pelo único caminho que Ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem, e aquelas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar sua vontade, sofrer e morrer porque seria humano, e poderia fazê-lo de forma perfeita porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós. Mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem, para que nossas tentativas de morrer tenham êxito. Nós, humanos, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus a não ser que Ele morra, mas Ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pelo qual Ele paga nossa dívida e sofre por nós, e o que Ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Já ouvi algumas pessoas se queixarem de que se Jesus era Deus, assim como também era homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos, porque tudo isso deveria ser muito fácil para Ele. Outros, por sua vez, poderiam muito corretamente repreender a ingratidão e a crueldade dessa objeção. O que me espanta é a ignorância que ela revela. Em certo sentido, é claro que os que fazem estão corretos. Eles poderiam até ter levado o caso mais longe. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque Ele era Deus, mas também só foram possíveis porque Ele era Deus. Mas certamente esse é um motivo muito estranho para não aceitar esses feitos, não é? Um professor está em condições de formar as letras para a criança porque ele é adulto e sabe escrever. Isto, é claro, facilita as coisas para ele, e é apenas porque é mais fácil para ele que ele pode ajudar a criança. Se ela rejeitasse a ajuda porque é muito fácil para os adultos e esperasse aprender a escrever com outra criança que também soubesse escrever, e assim não tivesse vantagem injusta, ela não progrediria muito rápido. Se eu estiver me afogando em um riacho, uma pessoa que está com o pé firme num banco de areia pode me dar uma mão capaz de salvar a minha vida. Será que seria razoável eu gritar entre uma tomada de ar e outra? Não, isso não é justo. Você está em vantagem.
está com o pé no banco de areia. Essa vantagem, por mais injusta que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode me ser útil. Pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós? Essa é a minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Mas lembre-se de que essa é apenas uma imagem. Não confunda com a realidade e, se ela não o ajudar, deixe-a de lado.